Servos de Deus, a buzina tocai, Jesus em breve virá. A todo mundo a mensagem levai, Jesus em breve virá. Olá, meus queridos, amados irmãos do canal ASD Remanescente. Desde já agradeço a todos vocês, nossos amigos e irmãos, que são inscritos no nosso canal e têm sempre acompanhado os nossos estudos bíblicos, né? Então, é uma satisfação muito grande ter você, amigo, irmão, sempre nos acompanhando. E desde já eu quero pedir para você compartilhar esse vídeo, deixar seu like, convidar seus amigos, seus irmãos para também vir se inscrever em nosso canal, né? E sempre estar acompanhando nossas postagens e os nossos sorteios, que estamos sempre presenteando nossos irmãos e inscritos no nosso canal com Bíblias, né? Bíblia, última vez a gente presenteou com a Bíblia White, a gente também presenteia com a Bíblia Israelita, né? Então, venha estar sempre conosco aqui nos acompanhando nossas lives todos os sábados a partir das 2 horas. E é um prazer muito grande ter você aqui conosco. O nosso estudo de hoje, ele tem por tema as cartas apostólicas e a Trindade. Nós sabemos que nas cartas apostólicas, tanto no seu começo como no seu final, ali é dado uma saudação, né? Uma gratificação, sempre os apóstolos dando uma gratificação ali a Deus, né? E a Jesus Cristo. E nós vamos, através dessas gratificações, saudações, ou seja, ali do início de cada carta, a gente vai ver se realmente essa suposta trindade, ela existe. Porque se ela existir, ela tem que estar incluída ali. Porque é algo muito importante, algo que está em todas as cartas, né? E para podermos entender isso, nós temos que entender primeiro o que é a Trindade, o que é o conceito da Trindade. Às vezes a pessoa conhece o nome Trindade, mas não conhece o seu conceito. É aí onde vem o despertamento, né? Então o conceito de Trindade, o que é? São 3 pessoas em um só Deus. Então é 3 pessoas, essas 3 pessoas juntas, elas formam um só Deus. Há 3 pessoas diferentes, então elas são diferentes. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Aí ele vem agora, mas não é 3 deuses. Olha o que eles tentam inculcar na nossa mente. Já foge, né? No caso, já foge do raciocínio normal. Como é que são 3 pessoas diferentes? Cada uma delas é Deus. Como é que eu vou colocar na minha mente e dizer que não é 3 deuses? Só se eu tiver muito embriagado, né? É por isso que é chamado vinho de Babilônia, né? O vinho, ele, quanto mais você bebe, mais ele deixa você embriagado, né? Aí você passa a acreditar em coisas que não tem lógica, passa a falar coisas que não tem lógica. E continua aqui, 3 pessoas divinas num só Deus. Então, o Deus Trindade, né? Ele não é um Deus único, ele não é um ser, uma pessoa, ele é uma composição de 3 pessoas. Essas 3 pessoas, esses 3 deuses é que formam o Deus Trindade, né? Então a gente já vê aí que é um conceito, é uma doutrina, um dogma que já foge do raciocínio normal, né? Está lá em Catequese Renovada, página 244. Também você pode até encontrar no Nisto Cremos, um livro das crenças da atual Igreja Adventista, né? Não é à toa que a crença é a mesma. Eles negam que não é a mesma, mas está aí. Se você perguntar para qualquer adventista se ele acredita nisso aqui, qualquer adventista trinitariano, é claro, né? Ele vai dizer que acredita. Então vamos começar pelas cartas. A primeira carta, nós temos aqui Romanos 1, capítulo 1, verso 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Então nós vemos aqui o Pai e o Filho. Nós vemos aqui o Filho, Jesus Cristo, e Deus, o Pai, né? Pai e Filho aqui, somente, e não essa suposta terceira pessoa. 1 Coríntios,
capítulo 1, verso 1 ao 4. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos com todos que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo. Então a gente vê aqui, né? Pai e Filho somente. Jesus e Deus o Pai. Ainda diz assim, Deus nosso Pai, né? E ainda identifica quem é esse Deus. Então nós não vemos aqui o Deus Espírito Santo, ou a terceira pessoa da Trindade. 2 Coríntios capítulo 1, verso 1 a 3. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Coríntio, com todos os santos que estão em toda a Caia. Graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. Então vemos aqui novamente Deus, nosso Pai, Deus Pai, e seu Filho Jesus Cristo, Pai e Filho. Gálatas 1, capítulo 1, verso 1 a 3. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus o Pai, né, que o ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia, graça e paz da parte de Deus o Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Então vemos aqui, né? Jesus, o apóstolo Paulo, chamado por Cristo, né, da parte de Deus. Nós não vemos aqui que ele tem parte algum com a terceira pessoa. Ele não foi chamado pela terceira pessoa. Ele não dá graça e paz pela terceira pessoa. Então nós não vemos nenhuma saudação aos irmãos vindo da parte da terceira pessoa, mas somente do Pai e do Filho. Efésios, capítulo 1, verso 1 e 3. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, a vós graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, né? Pela vontade de Deus, chamado por Cristo, mas pela terceira pessoa Paulo não faz menção. Por quê? Porque essa terceira pessoa não o chamou, ou seja, não fez nada, né? Então é inexistente, não existe. Colossenses capítulo 1, verso 1 e 3. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos irmãos fiéis em Cristo, que estão em Colossos, graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre a vós, viu? Sempre Ele dá graça e paz, vindo da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. É a terceira pessoa? Cadê? Onde está a terceira pessoa aqui? Num momento tão importante como esse, a saudação aos nossos irmãos, a saudação à igreja de Deus. Paulo então clama ali o nosso Deus Pai e o nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse momento tão importante, a terceira pessoa então não é mencionada. Por quê, meus irmãos? Simplesmente porque não existe a terceira pessoa da Trindade. Não existe. E nós estamos vendo provas aqui. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 1 e 3. Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus o Pai e o nosso Senhor Jesus Cristo. Graça e paz tenhar de nosso Deus o Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante do nosso Deus e Pai. Vemos aí novamente, Pai e Filho, né? O apóstolo Paulo sempre dando graça e paz ao nosso Deus,
né? E do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai e Filho. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 1 e 2. Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós, da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Então vemos aqui, Pai e Filho, né? Sempre Pai e Filho, sempre Ele dando graças a Deus nosso Pai e o nosso Senhor Jesus Cristo. E a terceira pessoa, nada, inexistente. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandato de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça e misericórdia, a parte de Deus, nosso Pai, e da de Cristo Jesus, nosso Senhor. Vemos aqui novamente que a terceira pessoa não é citada, né? Eu estou falando aqui, meus irmãos, da terceira pessoa da Trindade. Não é que eu estou querendo dizer para vocês que o Espírito Santo não existe. Ah, irmão, então quer dizer que por não aparecer aí o Espírito Santo, quer dizer que ele não existe? Não. Eu estou falando da terceira pessoa. Então, estou falando aqui do terceiro ser. Daquela pessoa distinta do Pai e do Filho. O Espírito Santo, ele existe. Mas ele existe da forma que a Bíblia ensina. Como nós já temos ensinado aqui. Que o Espírito Santo nada mais é de que a presença tanto do Pai como do Filho. E não uma terceira pessoa. Porque se fosse uma terceira pessoa, ele estava aqui. Sendo mencionada nesses momentos tão importantes, que é o início de uma carta apostólica, que é a saudação aos nossos irmãos, que é a saudação à Igreja de Deus. Então, num momento tão importante como esse, tinha que ser citada essa terceira pessoa. E nós vemos menção aqui dessa terceira pessoa, né? 2 Timóteo, capítulo 1, verso 1 e 2. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. A Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e da de Jesus Cristo, nosso Senhor, o Senhor nosso. Então vemos aqui em Timóteo, Pai e Filho. O apóstolo Paulo, sendo apóstolo de Jesus, pela vontade de Deus, e pela terceira pessoa, o que? Nada. Então, vemos que não existe. Tito, capítulo 1, verso 1. Paulo, servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade. Então, o apóstolo Paulo sempre ele diz que é apóstolo de Jesus Cristo, ele diz que é servo de Jesus Cristo, ele diz que foi chamado por Deus, ele se identifica como servo de Deus, né? Eleito de Deus. Mas da terceira pessoa não é nada. Ele não diz que é apóstolo, ele não diz que é servo, ele não diz que é nada. Por quê? Porque não existe. Então ele cita somente o Pai e o Filho. Estamos vendo aqui de todo o começo de carta apostólica que é mencionado apenas o Pai e o Filho. Não existe três pessoas. Não existe a terceira pessoa. Somente duas pessoas. O Pai e o Filho. E é o que nós estamos vendo aqui, né? Filemão, capítulo 1, verso 1 e 3. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, amado Filemão, nosso cooperador, e a nossa amada Áfia, e a Arquipo, nosso camarada, e a igreja que está em tua casa. Graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então vemos aqui, né? Pai e Filho. Tiago 1:1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, saúde. Então vemos aqui Tiago. Nós vemos o apóstolo Paulo, nós vemos Tito, Timóteo, todos os demais, falando unicamente que são servos de Deus e de Jesus Cristo, que são apóstolos de Cristo, que foram chamados por Deus, o Pai. Mas da parte da terceira pessoa, eles não mencionam nada. Por quê? Porque não existe. Não tem como uma pessoa tão importante como acha o trinitarianismo não ser mencionada nesse momento tão importante. Não há desculpa. Não tem desculpa para dizer que não, ele não é mencionado por causa disso ou por causa daquilo. Não tem desculpa, meus irmãos.
Se realmente existisse a terceira pessoa da Trindade, ela tinha que estar aqui nesse momento tão importante, que é a saudação aos irmãos, a saudação às igrejas, um momento de saudar, um momento de dar paz aos nossos irmãos, ao momento do apóstolo se identificar por quem ele foi chamado, por quem ele é servo, de quem ele é servo. Então, se existisse realmente essa terceira pessoa, este seria um momento importante. 1 Pedro, capítulo 1, verso 1 e 3. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, aqui Pedro, dizendo que é apóstolo de Jesus Cristo, assim como também Paulo disse que era apóstolo de Jesus Cristo e chamado por Deus o Pai. Mas da parte da terceira pessoa, não vemos nenhuma menção. 2 Pedro, capítulo 1, verso 1 e 2. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram a fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Então, pela justiça do nosso Deus, o Pai, e o Salvador Jesus Cristo, não é? Paulo menciona aqui, a graça e a paz sejam dadas por eles, pelo Pai e pelo Filho. E a terceira pessoa, inexistente. 1 João, capítulo 1, verso 1 e 3. O que era desde o princípio, o que ouvimos e o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, as nossas mãos tocaram da palavra da vida, que no caso é Jesus. Porque a vida foi manifestada, e nós a vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estamos com o Pai, e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos comunicamos, para que também tenhais comunhão conosco, que a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Então, irmãos, João está dizendo que a nossa comunhão não é com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. A nossa comunhão não é com três pessoas. A nossa comunhão é unicamente com o Pai e com o Filho. E essa comunhão, ela só é possível através do seu Espírito. Somente através da sua divindade, através da natureza do Pai e do Filho, da sua divindade, é que podemos ter essa comunhão. Porque através da natureza humana, através da nossa natureza, nós não conseguimos ter comunhão com o Pai e com o Filho. Porque a natureza humana, a sua vontade é só de praticar o que não presta. É só de fazer o mal. É só de fazer ao contrário do que Deus manda. Então, para conseguirmos ter comunhão com o Pai e com o Filho e fazer a sua vontade, só unicamente através da sua divindade. É por isso que Colossenses diz que a plenitude da divindade estava sobre Cristo. Era assim que Cristo vencia o pecado, tendo a plenitude da divindade, tendo a divindade do Pai na sua pessoa. Ou seja, como ele diz em Lucas 4,18, o Espírito do Senhor, o Espírito do Eterno é sobre mim. Então, com o Espírito do Pai, com o Espírito do Filho habitando em nós, é que podemos ter comunhão com Ele. Somente através do Espírito Santo de Cristo é que podemos ter essa comunhão. Por quê? João 17, 20, 21, 22, né? Até 23, diz o seguinte: tu em mim e eu neles. Então, o Pai no Filho e o Filho em nós. E isso é possível através do seu Espírito. Então, quando o Espírito do Pai e do Filho habita em nós, aí podemos ter essa comunhão. Porque o Pai e o Filho são um. Um, não em pessoa, mas um em espírito. Um em natureza. Então, quando o Espírito Santo de Cristo habita em nós, automaticamente o Pai também está habitando em nós. Porque o Pai está no Filho e o Filho está em nós. Judas, capítulo 1, verso 1.
Judas, servo de Cristo, de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados santificados em Deus Pai, conservado por Jesus Cristo. Viu? Judas aqui, o não Iscariote, né? Mas o irmão de Tiago, também diz que é servo de Cristo e foi santificado por Deus, mas da terceira pessoa não é nada. Apocalipse, muito importante, Apocalipse, capítulo 1, verso 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, a qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tem visto. Veja aqui, meu irmão, esse texto aqui, ele acaba com a doutrina da Trindade. Ele acaba com o dogma da Trindade, porque é uma revelação de Deus ao seu povo, no qual Deus deu a Jesus, o Pai deu ao Filho, o Filho deu a um anjo, e esse anjo revelou a João, seu servo. E é assim que acontece, meus irmãos, as revelações de Deus ao seu povo. Deus, o Pai, ele dá a Jesus Cristo. O Pai dá ao Filho a revelação. E o Filho dá ao seu anjo. E os anjos, então, nos comunicam. É assim que funciona a mensagem de Deus. É assim que funciona a transmissão da mensagem dos céus até os seus servos na terra. Então nós não vemos aqui uma terceira pessoa. Se existisse essa terceira pessoa, então seria da seguinte forma: Deus dá a Jesus, Jesus dá a terceira pessoa e a terceira pessoa ao anjo, então ao anjo aos seus servos. Mas não é isso que está escrito. Nós vemos aqui 4 pessoas. Nós vemos a pessoa do Pai, nós vemos a pessoa do Filho, nós vemos a pessoa do anjo e a pessoa de João. E entre essas 4 pessoas nós não vemos uma terceira pessoa chamada Deus Espírito Santo. Então, meus irmãos, vamos abrir nossos olhos. Esse engano, esse vinho tem dado a bebida a todas as nações. É por isso que 99% das denominações, das igrejas, hoje bebem desse vinho, que é o dogma da Santíssima Trindade. O maior dogma de Roma. Se você procurar no Catecismo Católico, procurar para qualquer bispo, qualquer padre, a ele qual o maior dogma de Roma, ele vai dizer que é a Santíssima Trindade e vai expressar o conceito da forma que nós vimos no início desse estudo, que é a mesma forma que todas as igrejas hoje, infelizmente, acreditam. Então, meus irmãos, compartilhe esse vídeo, não se esqueça, se inscreva no canal e desde já que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, né, pela vontade do nosso Deus, que Ele possa habitar em vossos corações para todos sempre. Amém.